Vamos agora testar o pressuposto de normalidade. Para testar o pressuposto de normalidade, temos de clicar em Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Portanto, Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Clicando, abre-se o menu Explore. A variável para a qual temos de testar o pressuposto de normalidade é a variável nível de satisfação. Clicamos na setinha para ir para a frente, para o Dependent List. Portanto, coloca-se sempre na Dependent List a variável para a qual se vai testar o pressuposto de normalidade. Agora, esse pressuposto de normalidade vai ser testado para dois grupos. Um grupo correspondente aos inquiridos do dojo A e outro grupo correspondente aos inquiridos do dojo B. Clicamos então na variável qualitativa que vai dividir a base de dados em duas partes e colocamos essa variável qualitativa na Factor List. Portanto, já temos a variável nível de satisfação na Dependent List e a variável qualitativa correspondente na Factor List. Relembrando o teste T a uma média, tínhamos apenas uma variável quantitativa que punhamos na Dependent List. No caso do teste T a duas médias para duas amostras independentes, temos a variável quantitativa na Dependent List e a variável qualitativa na Factor List. Clicamos em Statistics e pedimos os Outliers. Portanto, clicamos aqui em Outliers. Portanto, pedimos os outliers porque no caso de se rejeitar a normalidade para algum dos grupos e no caso desse grupo ter menos de 30 inquiridos, não se poderia continuar com o teste T e aí ter-se-ia de ir necessariamente para o teste de Mann-Whitney. No caso, que é a alternativa não paramétrica ao teste T. Mas no caso dessa rejeição ser devida à presença de outliers, ter-se-ia de retirar esses outliers da análise, e então voltar a aplicar o teste à normalidade, portanto voltar ao menu Explore e reaplicar o teste à normalidade, e no caso de sem os outliers não se rejeitar a hipótese de normalidade, ou seja, se o pressuposto de normalidade passar a ser verificado sem os outliers, então aplica-se o teste T sem os outliers e não se vai para a alternativa não paramétrica do teste de Mann-Whitney. Relativamente ao intervalo de confiança para a média, também é necessário que esse intervalo de confiança seja ajustado ao nível de significância a partir de escolhido. Portanto, se escolher um nível de significância de 10%, coloca um intervalo de confiança a 90%. Se escolher um nível de significância de 5%, coloca um intervalo de confiança a 95%. Se escolher um nível de significância de 1%, coloca um intervalo de confiança a 99%. Portanto, neste caso eu vou colocar o intervalo de confiança a 95% para um nível de significância de 5%. Clicam em Continue e vai-se pedir agora os plots, que são representações gráficas. Clica-se em Plots e nos plots pede-se Normality Plots with Tests. Portanto, plots significam representações gráficas. Ao clicarmos aqui em Normality Plots with Tests, estamos a selecionar representações gráficas acerca da normalidade e os testes correspondentes. É a tabela dos testes que nos interessa olhar. É para a tabela dos testes que nos interessa olhar. Vou clicar em Continue e agora clica-se em OK. E o SPSS produz o output. Portanto, descendo, temos para a variável Descriptives, temos o intervalo de confiança a 95%. E neste caso, o dojo A, para a variável Descriptives, para a tabela de Descriptives, temos o intervalo para o dojo A e para a variável nível de satisfação, no dojo A, obtemos uma média amostral de 43,45. E temos aqui o intervalo de confiança para a média. O limite inferior é de 32,17 e o limite superior é de 54,73. Para o dojo B, para a mesma variável do nível de satisfação, temos uma média amostral de 50,77 e o intervalo de confiança a 95% tem o limite inferior de 44,04 e o limite superior de 57,5. Se tivessem pedido o intervalo de confiança com outro nível de percentagem, aparecia aqui sem ser 95%, por exemplo, 99% ou 90%.
Portanto, continuando a descer, temos os Extreme Values, que são os valores extremos, e temos a seguir a tabela dos testes à normalidade. Também podem aceder a essa tabela clicando de lado aqui em Tests of Normality e iam diretamente para a tabela. Portanto, olhando então agora, vou alargar isto para se ver melhor. Olhando então para a tabela de normalidade, dos testes à normalidade, temos o teste de Kolmogorov-Smirnov e o de Shapiro-Wilk, exatamente como tínhamos para o caso do teste T a uma média. Existem duas linhas. Na linha A, na primeira linha temos o dojo A, na segunda linha temos o dojo B. Vemos que os graus de liberdade nestes testes coincidem sempre com a dimensão da amostra. No caso dos testes à normalidade, coincidem sempre com a dimensão da amostra. Então temos que o dojo A, a dimensão, ou seja, o número de inquiridos pertencentes ao dojo A é de 20. Logo, estamos a lidar com uma pequena amostra, pelo que lemos o teste de Shapiro-Wilk. Olhando então para o teste de Shapiro-Wilk, vamos olhar para o nível de significância. O nível de significância é de 0,79, ou seja, 79%. Sendo superior a 10%, e logo a qualquer um dos níveis de significância de referência, 10%, 5% e 1%, não se rejeita o pressuposto de normalidade para o dojo A. E vamos ver então para o dojo B. Para o dojo B temos 35 inquiridos. Tendo 35 inquiridos, temos de ler no teste de Kolmogorov-Smirnov, porque estamos a lidar com uma dimensão da amostra superior a 30. Então vamos ver, o nível de significância correspondente é de 0,2, logo de 20%, que é superior a 10%, e logo a cada um dos níveis de significância de referência, 10%, 5% e 1%. Pelo que neste caso não se rejeita também a hipótese nula do pressuposto de normalidade, ou seja, a hipótese nula de que estamos a lidar com uma distribuição normal para o nível de satisfação para os alunos do dojo B. Portanto, o pressuposto de normalidade verifica-se em cada uma dos dojos. Há aqui uma ressalva relativamente aos testes de Kolmogorov-Smirnov, é que temos aqui um asterisco e ele diz-nos o seguinte: This is a lower bound of the true significance. O que é que isso significa? Que se trata de um limite inferior para a verdadeira significância. Significa que este não é o verdadeiro p-value do teste, mas na verdade é um limite inferior para esse p-value do teste. Portanto, o valor de significância do teste será superior ou igual a 20%. Mas sendo superior ou igual a 20%, é necessariamente superior a 10%, a 5% e 1%. Logo, em nada, o facto de ser um limite inferior para a verdadeira significância, em nada altera a conclusão de que se verifica o pressuposto de normalidade para o dojo B. Portanto, para o nível de satisfação para a população de alunos do dojo B. Portanto, nem no dojo A nem no dojo B se rejeita a hipótese de uma distribuição normal para o nível de satisfação. Podemos então passar para o teste T, porque o pressuposto é verificado.